Olá, sejam bem-vindos ao canal Luz e Despertar Iluminação. Gratidão por estar aqui. Queridos, eu sou o Arcanjo Miguel. Bom, meus irmãos, como nós havíamos combinado, este vídeo é somente de perguntas e respostas, mais nada. Por gentileza, gostaria que o Arcanjo Miguel me respondesse como cuidar de pessoas narcisistas na família, ou isto também são crenças limitantes? Meus irmãos, cada um tem uma índole. Cada um escolhe um caminho a seguir. Cada um escolhe aquilo que lhe traz mais prazer em viver. O que não significa que o que cada um escolhe é o correto perante o olhar do outro. Você criticar uma pessoa que é narcisista, ela vai dar de ombros para você porque é o que ela acredita. Ela vai lhe responder que você não tem nada a ver com isso. E realmente você não tem nada a ver com isso. É o que eu costumo dizer aqui, meus irmãos. As escolhas são feitas. As consequências também. Então, tudo aquilo que vocês emanam de bom retorna para vocês da mesma forma, com a mesma intensidade, com a mesma frequência. Ou seja, retorna como coisas boas. Agora, tudo aquilo que vocês emanam de mal, não mal no sentido amplo da palavra, tudo aquilo que vocês emanam de sentimentos com baixa frequência volta para vocês da mesma forma. Pode até ser que isso não volte no momento, mas um dia volta. Então, não julgue, não critique, cada um é o que é. Respeite. É a única coisa que você pode fazer. Cada alma é uma alma. Cada uma segue o seu caminho. E cada uma arca com as consequências daquilo que faz, seja bom ou seja ruim. Querido amigo de luz, Arcanjo Miguel, há alguns anos eu venho tendo sonhos bem específicos com uma pessoa conhecida, sempre com ela. Em um sonho estávamos numa maternidade e eu estava dando à luz a um filho dela. E ela veio trazendo a criança para meus braços. Num outro sonho ela veio na minha casa conversar com a minha mãe. E minha mãe, empolgada, disse que era para eu dar uma chance a ele, pois ele acreditava nas mesmas coisas que eu. Em outro sonho, ele aparecia para mim falando que se eu quisesse, ele ficaria comigo. Em um outro sonho, uma criança veio até mim me chamando de mãe e falando para eu casar com essa pessoa, pois ela, a criança, precisava nascer. Recentemente sonhei com a mãe dessa pessoa e ela dizia que ficaria feliz em ser minha sogra. Anos tendo esse tipo de sonho e não sei o que significa. Esses sonhos são artimanhas do meu subconsciente ou realmente querem me dizer algo? Eu já disse aqui para vocês que muitas vezes vocês interpretam os sonhos ao pé da letra, outras vezes vocês não dão bola. Vocês não têm um critério em relação aos sonhos. Eu acho que fica muito claro para você que você está recebendo alguma mensagem.
É como se uma alma que você fez um acordo em outra vida de que vocês ficariam juntos, estivesse lhe cobrando esse pacto. Pois pela sucessão de sonhos é uma coisa muito forte que ela tenta lhe passar. Ela tenta lhe passar de todas as formas que será uma maravilha você estar com ela, que você precisa estar com ela para nascer outra criança. Eu diria para você o seguinte: se você tiver condições, procure saber quem é esta pessoa. Que pacto foi esse que você fez? Porque isso aí é um pacto. Você não está tendo sonhos premonitórios. Está tudo muito perfeito e lindo para serem sonhos premonitórios. Isso é um pacto que a sua alma fez com outra alma e a outra está lhe cobrando. Porque você não se lembra, então ela está lhe cobrando o pacto que você fez em vidas passadas. Procure saber. Apenas isso que eu vou lhe dizer. Meu arcanjo Miguel, ouvi as cartas de Cristo várias vezes, gosto e me identifico. Pergunto, Cristo teve filhos com Maria Madalena? Não entendi a sua pergunta. Não entendi. Você abriu sua mente ou não abriu? O porquê desta pergunta? Existe uma incoerência nessa pergunta. Se você leu as cartas, por que a pergunta? Ou você acredita no que está lendo, ou você não acredita. As duas coisas não têm como. Então eu não vou lhe responder. A resposta está aí dentro, de você. Gostaria de perguntar ao querido Arcanjo Miguel se ao passarmos para a 5D, antes do desencarne da vida atual, teremos a vida prolongada, ou teremos que desencarnar antes de termos uma vida longa na quinta dimensão. Esse tipo de pergunta, vocês ficam jogando perguntas assim, bem capciosas para verem se eu caio. Como vocês costumam dizer. Meus irmãos, eu não vou dar detalhes do que é a vida na quinta dimensão. Eu já disse para vocês, tudo muda, mas eu não vou dar detalhes. Vocês querem que eu comece a falar aqui sobre o que vai ser, se vocês vão morrer, se não vão morrer, se vão para lá, se não vão para lá? Eu não vou falar nada sobre isso. Quando vocês chegarem lá, vocês vão saber. Apenas digo para vocês o seguinte, comecem a analisar o tipo de vida que vocês têm aqui. O todo o meio que vocês vivem e que afeta diretamente essa carcaça humana que vocês têm. Como será a vida na quinta dimensão? Sem esses sentimentos,
sem os alimentos contaminados, sem o ar contaminado, sem a água contaminada, o que isso vai causar nos corpos de vocês? Eu acho que dá para vocês pensarem a respeito. Qual o aprendizado espiritual que as mulheres devem entender em relação à menopausa, a qual nos traz tantos desconfortos? Meus irmãos, vocês têm que entender o seguinte: vocês estão criticando a criação divina? É isso? Porque cada roupagem, cada corpo que é criado, cada roupa que é criada para que as almas vistam, é criada por nosso Deus Pai e Mãe. Apenas digo a vocês o seguinte: muitos desequilíbrios que vocês têm é em função do seu meio. É em função das coisas que vocês comem. Isto não foi criado por Deus. Deus criou um corpo perfeito, em que tudo funciona perfeitamente. Mas se vocês começam a ficar expostos a todas as coisas que vocês são expostos hoje, tudo se altera. Então não existe uma razão espiritual para isso. Isso faz parte do corpo. O corpo de vocês foi criado para nascer, viver e morrer. Ah, nós estamos morrendo muito cedo. Não importa. Vocês poderiam viver 200, 300 anos, mas um dia vocês iriam morrer a esta carcaça. Esta roupagem humana chegaria ao fim. Porque assim ela foi criada. Ela não foi criada para viver milênios. Ela foi criada para um determinado tempo. Observem ao longo das eras o quanto vocês já esticaram a sobrevida dessas roupas que vocês vestem. Vocês estão esticando muito. Agora, todos os desequilíbrios que esses seus corpos têm é decorrentes do meio, é decorrentes dos sentimentos, decorrentes de tudo que vocês vivem. Apenas isso. Gostaria de saber, além do micro-ondas, o qual já nos informou fazer muito mal, quais outros eletrodomésticos também são nocivos à nossa saúde? O mais nocivo que vocês têm dentro de casa, depois do micro-ondas, é a televisão. E a nocividade dela é muito pior, porque ela mexe com o mental de vocês. Mexe com todo o seu emocional. Mexe com os seus sentimentos. Então essa é a pior. Em termos de ondas nocivas, sim, o micro-ondas, porque são ondas que enchem o alimento de energia ruim. E vocês absorvem depois essa energia. Eu já disse aqui que o aquecimento dos alimentos com calor não tem problema algum, porque o calor faz parte
Existe o calor do sol. O calor faz parte da vida de vocês. Refrigerar os alimentos também é uma forma de conservação, é uma forma de economia. O congelamento não é que ele traga malefícios ao corpo. Ele apenas tira muitas das propriedades energéticas do alimento. Exatamente pelo processo do congelamento. E onde depois, muitas vezes, vocês usam o quê? O micro-ondas. Então, apenas isso. São esses os dois aparelhos que vocês têm que estar bastante atentos dentro da sua casa. Aí, nós poderemos falar de computadores, de os aparelhos que vocês usam nas mãos, que estão emitindo radiações o tempo todo. Esses também são nocivos. Mas já fazem parte do seu cotidiano, né? Vocês trabalham com isso. O que fazer? Meu amado Arcanjo Miguel, gostaria que nos explicasse como funcionam os acordos, os contratos feitos com alguns seres escuros e que nos prejudicam, nos deixam presos a estes seres. São contratos que podem ter sido feitos em outras vidas e que perduram até hoje? Como saber se temos esses contratos? Como quebrá-los? Pode nos guiar? Meus irmãos, quando nós falamos contratos, acordos, pactos, muitas pessoas pensam, eu assinei alguma coisa. Não. Ninguém assinou nada. Pacto é aquilo que você chega para uma outra pessoa e fala o seguinte: nós vamos reencarnar juntos em todas as eras que nós viermos. Os dois concordam com isso e está estabelecido um pacto. Não precisa. Como vocês já viram, os chamados pactos de sangue. Sim, também são tipos de pactos, mas basta uma palavra. Depende da intensidade com que foi feito. E normalmente esses pactos têm muita emoção envolvida. Acordos, a mesma coisa. Você combina com outra pessoa, com outra alma, no caso, né? Nós viremos sempre juntos para fazer isso. Os contratos normalmente são coisas que vocês estabelecem. Do tipo, eu sofri demais nessa vida. Nunca mais eu vou ser boa. Só vou fazer o mal. Você acabou de assinar um contrato. Eu sofri muito na mão de uma pessoa nessa vida. Nunca mais quero me casar. Você acabou de assinar um contrato. Eu só fiz o bem nessa vida. Sofri muito. Não quero ser mais boa. Você acabou de fazer um contrato. E é isso. São pequenas coisas que vocês vão fazendo ao longo das encarnações. E isso vai sendo armazenado na sua alma. No seu akasha. Que são aonde ficam toda a história das almas. Aí você me pergunta como eliminar isso. Através dos registros akáshicos. Não tem outra forma. Como fazer? N formas.
Procure saber que você vai encontrar. Agora, acordos com os escuros, da mesma forma. É o que eu acabei de falar. Você resolveu, de repente você era uma pessoa muito boa, aí lhe fizeram algo que lhe magoou muito, você resolveu mudar de lado. Resolveu ir para o lado do mal. E aí você fez pacto com uma série de pessoas que cultuavam o mal. E elas vão lhe cobrar isso até hoje, porque o pacto está feito. Mas tudo tem solução. Tudo tem como ser quebrado. Como saber se você tem pacto? Eu acho que isso é bem fácil saber. Se você é uma pessoa que é bastante importunada por seres de não-luz, com certeza você tem algum pacto com eles. E eles estão te cobrando. Já ouvi tanto falar do tal 3 dias de escuridão, mas na verdade não tive um bom entendimento preciso sobre o que realmente vai acontecer. Poderia dar uma clareza sobre o assunto? Eu vou dizer que você vai esperar um pouco mais, porque não é o momento de eu falar sobre isso agora. Isso estará dentro dos ensinamentos, então você vai ter um pouquinho de paciência para saber sobre isso. Sobre o livro Yaberim, o Mago Cósmico. Meus irmãos, vocês são submetidos a todo tipo de histórias, de ideias. Não, eu não estou dizendo para você que tudo que está aí neste livro é mentira. Apenas eu posso lhe dizer que tem algumas verdades, mas muita fantasia também. Então, se você for esperto bastante para discernir aonde está a verdade e aonde está a fantasia, ótimo. Não há problema algum. Mas não encare 100% tudo como verdade. O homem realmente pisou na Lua? Não vou responder isso agora. Isto fará parte do ensinamento. Apenas porque este evento é um marco importante na vida do seu planeta. Apenas eu vou lhe dizer isso. E aguarde, que a história é um pouco mais profunda do que essa. Bom, meus irmãos, por hoje é só. Eu sou o Arcanjo Miguel. E espero realmente estar ajudando a vocês entenderem cada um desses pontos.